Ainda na editoria de economia, doutora Paula Carvalho, é o seguinte, fiquei com uma curiosidade que eu queria que você me respondesse. Quem é que precisa de governos quando há supermilionários querendo ajudar a humanidade? Vejam, 83 pessoas dispostas a pagar mais imposto e pedindo por isso, pedindo através de um documento a esse grupo Milionários pela Humanidade, que fizeram aí um manifesto, 83 signatários, entre eles Abigail Disney, que é herdeira da Disney, o Jerry Greenfield, que é o fundador da marca de sorvete Ben & Jerry's. Eles pedem, sim, para que os governos aumentem os impostos sobre as pessoas ricas imediatamente, substancialmente e permanentemente, porque o que eles entendem é que ainda vai demorar muito para a economia se recuperar e que não dá para depender de caridade, tem que ser mesmo imposto ali pelo governo para tentar ajudar a esse 500 milhão de pessoas que vão ser levadas à pobreza devido à pandemia. Olha, eu até fui ver quantos ultramilionários vocês acham que existe no mundo, porque 83 assinaram, mas quantos são todos? Quantos vocês acham que são os ultramilionários? Uns 10? 10? Qual que é a definição aí? Qual que é a definição? 10? Não, sei lá. Nós temos milionário, ultra, mega. Fortunas avaliadas em mais de 30 milhões. Isso tem muita gente. Aí é muita gente. São 500 eu chuto mil. 500 mil. 500 mil. Não. Ele leu. 500 mil ultramilionários. Como o Joel é intelectual, gente. Ele é muito intelectual, gente. Eu fiz as contas aqui. Eu também fui dar uma olhada nessa questão que eles trouxeram, da questão de ter que ter um imposto, que não pode, vir de caridade. O homem mais rico do mundo, que é o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, ele doou 100 milhões de dólares para o combate à pandemia. Isso representa menos de 0,1% da fortuna estimada que ele tem. Então, talvez eles tenham aí uma grana para doar impostos, não sei, para pagar impostos. Muito bem, João Pinheiro, vamos bater um papo agora sobre essa questão de taxação de grandes fortunas. Eu queria saber o que é realidade e o que é mentira. Se taxar grande fortuna, os caras vão pegar o dinheiro, tirar do Brasil e colocar em outro país ou não? Ou isso é falácia? Olha, depende de quanto você taxar, né? Se você botar impostos aí confiscatórios super altos, sem dúvida alguma, eles vão tirar o patrimônio deles do país. Então, o que um imposto sobre grandes fortunas teria potencial de arrecadar no Brasil, pelo que eu já vi de economistas que tentam estimar mesmo, fazendo os cálculos, assim, criando modelos para prever, seria pouco. O que realisticamente você conseguiria seria alguns bilhões de reais aí por ano para o Brasil, não faria tanta diferença assim. Mas você tem muitos impostos sobre os mais ricos que você poderia, na minha opinião, deveria estar pensando para o Brasil. Você pode tributar dividendos, lucros de dividendos, né, coisa que a gente não faz. Você podia taxar mais as heranças, que o Brasil taxa relativamente pouco, a transferência do patrimônio de uma geração para outra. Você poderia ter faixas mais elevadas, faixas superiores do imposto de renda de pessoa física, que também a gente taxa pouco aqui. Enfim, são algumas modalidades aí que você poderia ter para arrecadar mais dinheiro. Deixa eu falar assim com clareza, pessoal. Esses milionários estão certos. Precisamos, a gente não vai precisar de dinheiro. Você quer que o dinheiro saia de quem? Dos mais pobres ou dos mais ricos? Você quer que saia dos mais ricos, né? Eu digo o seguinte, o Brasil já tem muito imposto. Ele já tem muito imposto. O ideal para o Brasil vamos diminuir impostos sobre os mais pobres para ajudar que eles vivam melhor. Só que para isso, o Estado já está meio quebrado. Você não vai poder só diminuir o imposto deles. Em compensação, você vai ter que aumentar imposto um pouco sobre os mais ricos. Não tenham medo, pessoal. O Jeff Bezos, com a sua fortuna de 189 bilhões de dólares em patrimônio, ele não vai virar um pobre coitado se ele pagar um pouquinho mais de imposto. Ele vai continuar sendo bilionário, ele vai continuar tendo jatinho, ele vai ter tudo. Que o seu coração não se doa por ele. Assim, ele vai sobreviver, ele vai superar essa, vai pagar um pouquinho mais de imposto e vai ajudar muito a sociedade. Ô Joel, deixa eu só continuar contigo aqui e te fazer uma pergunta exatamente disso que você falou. Se o cara é milionário, necessariamente o cara sabe ganhar dinheiro e principalmente sabe
guardar dinheiro, né? Porque ele virou milionário. Então alguma coisa de Ou diferente ele dinheiro. tem da sociedade. Tem milionário que é bom de herdar dinheiro também. Não, beleza, mas alguém recebeu uma herança de alguém que soube guardar dinheiro, tá certo? Que soube não ficar jogando dinheiro pela janela, certo? Por isso que o cara virou milionário. A minha pergunta para você é a seguinte, você falou que, mas uma pequena porcentagem o pessoal vai topar. Quem disse? Quem falou que os caras vão topar se for o imposto menor? O mundo inteiro faz isso, Paulo. Mas o Brasil cobra pouco imposto dos ricos. Joel, se nós não tivermos uma organização, se a gente não tiver uma norma mundial em relação a isso, isso não funciona. Se você for taxar 2%, 3%, 4%, 5%, o cara vai pegar o dinheiro e vai colocar onde ele não é taxado. É simples. Já é feito isso, Paulo. Isso já acontece em vários países do mundo, todos os países da Europa, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o berço do socialismo mundial? Não é, né? Olha quanto eles taxam as heranças ali. Olha como é que é. Enfim, dá para cobrar mais imposto dos ricos. Eu estou dizendo, vamos cobrar menos dos pobres e, portanto, um pouco mais dos ricos. É plenamente viável, o Brasil cobra pouco. Está na hora de fazer, a gente vai precisar disso, isso vai ser uma ajuda para a população. E arremato dizendo o seguinte, vai ser bom até para os próprios ricos. Ter um país um pouco menos desigual, um país no qual as pessoas mais pobres têm mais oportunidade na vida, conseguem, portanto, subir melhor na sua vida, ter mais educação. Vai ajudar uma série de problemas sociais aqui. Eu não estou propondo o socialismo, tá? A gente fala às vezes, um imposto sobre os mais ricos. Então você é socialista, não sei o quê. Não tem nada a ver com socialismo. Quase. Isso é que todo mundo capitalista faz, Adriles. Joel, aqui no Brasil países muito mais capitalistas que nós. A Dinamarca, que está nas posições superiores lá do ranking de liberdade social-democrata, ela não se eu não me engano, ela tem cerca de 50%, 60% lá de carga Mas você não quer tributária. comparar a Dinamarca com o Brasil, Joel. Pô, não dá pra comparar. Gente, calma. Eu não acho que a gente tem que virar a Dinamarca amanhã, não. Mas que a gente tem que aliviar um pouco a barra sobre os mais pobres. Cobrar um pouco mais, portanto, sobre os mais ricos. Não é possível que vocês discordem disso, cara. Não é possível, eu não acredito. Adriles Jorge, depois o Zé Maria Trindade. Eu quase fico com o meu coraçãozinho, quase esquerdista, quando eu penso numa fortuna de 189 bilhões de dólares. Para que uma pessoa tem 189 bilhões de dólares? Ela não vai conseguir gastar isso, nem na próxima, na futura, nas próximas gerações. Agora, a questão que se coloca é que vocês estão focando a questão na arrecadação e não nos gastos. O Brasil, por exemplo, tem uma arrecadação de impostos altíssima, imensa. 40% da renda do brasileiro vai para o bolso do Estado, que deveria recanalizar essa renda em serviços para o brasileiro. Mas os serviços são péssimos. Então não adianta, é uma utopia. Você estabelecer que os ricos vão pagar mais impostos, tem que ver em que vai reverter esse imposto. Primeiro, é uma coisa que que poderia ser feita de maneira global, mas não circunstancial. Nos próprios Estados Unidos que você citou, Joel, os estados têm uma carga tributária diferente. E os ricos lá migram de Utah para Minnesota, de Minnesota para Nova York, de Nova York para Massachusetts, exatamente para terem menos cobrança de impostos. Então é uma coisa utópica. Agora, se os ricos querem realmente combater a pobreza e a miséria, façam como o Bill Gates. Doem. Você não precisa taxar mundialmente todos os ricos. Se eles estão com a carga na consciência muito imensa, por ter uma desigualdade social muito grande, doem dinheiro, façam ações filantrópicas. Esse negócio de sobretaxar grandes fortunas, soa para mim como uma espécie de monopólio de algum tipo de negócio que quer, de alguma forma, limar outros concorrentes que possam estar em ascensão, que podem ser milionários, que podem se tornar bilionários, e aí entra meu lado capitalista. Os bilionários fazem um bem danado para a sociedade, porque eles geram trabalho, emprego, renda, mundialmente. Não são só sugadores, como acreditam os marxistas, do trabalho alheio. Agora, volto a dizer, se eles estão tão preocupados com a pobreza, doem. Mas aí a gente não fica dependente, Adriles, de uma conscientização muito grande de todos esses mega milionários? Porque a Paulinha falou aí num movimento de cerca de 80 pessoas, né? Sendo que nós temos 500 mil, como ela falou. Então, a gente teria que esperar essa conscientização desses 500 mil mega milionários para ter uma... E tem outra questão também, Vini, só responder. Tem um problema aí que é insolúvel. Isso já foi tentado. Na França, François Hollande, que era um presidente de princípio socialista, tentou fazer. O que ele viu? Ele não distribuiu renda,
Ele distribuiu empresários. O próprio ator Gerard Depardieu, vários milionários saíram da França, foram para a Rússia, para a Alemanha, para outros lugares, para investir em suas grandes fortunas. Ou seja, ele perdeu produtividade desses mega empresários e não adiantou nada. Seria necessário um princípio de uma governança global para sobretaxar grandes fortunas, para estabelecer exatamente uma equidade. Ninguém quer essa equidade que fica parecendo meio comunista. Adriles, né? vamos distinguir as coisas aqui um pouco. Vou distinguir as coisas. Quando a gente fala de cobrar mais impostos dos mais ricos, o tal do imposto sobre as grandes fortunas é uma modalidade em que isso seria feito. Como eu argumentei aqui, não é a melhor. Se ele for muito exagerado, realmente o capital pode ir embora, é a taxação do patrimônio. Não é a melhor. Existem outras, como na renda, como em tipos de renda, como dividendos de empresas, que a gente é um dos únicos países do mundo que não cobra isso. É um absurdo a gente estar nessa situação. É o único. Não vai funcionar. O Brasil é o único que não cobra isso. Não é questão de se vai funcionar ou não. A gente simplesmente não faz. Tá bom. Taxação de herança. O que o Hollande fez lá na França, que o Adriles citou, de fato, ele botou uma taxa marginal de imposto de renda de 75% para os milionários. Muito alto. Muito alto. Concordo. Ninguém está querendo aqui fazer um imposto verdadeiramente confiscatório sobre a renda das pessoas. Agora, no Brasil, a taxa marginal mais alta é 27,5%. A gente está muito longe da situação em que o Hollande criou na França. Deixa eu voltar ao ponto. Mas muito... Finalizando. Quero ouvir o Zé, gente. A gente quer cobrar menos impostos dos mais pobres, não quer? Queremos. Joel, vamos cobrar um pouquinho mais dos mais pobres. A caridade é ótima, a filantropia é necessária, mas não dá conta. 5 segundos. A gente tem uma carga altíssima, quase 40%. O dia que a gente conseguir reverter essa carga cobrada em serviço para a população, com ricos ou sem ricos, a gente será um país de primeiro mundo. E a gente já tem essa carga tributária altíssima. Já passou os 5 segundos, Adriles. Olha, o Zé Maria Trindade, deixa eu te falar uma coisa, Zé. Eu fico pensando aqui, né? Nós estamos num baita de um debate quente aqui no Morning Show sobre esse tema da taxação de grandes fortunas. Aí eu fico pensando, imagina esse tema no Congresso Nacional, hein, Zé? É que só tem grande fortuna lá. Ele é muito discutido, esse é um assunto muito discutido. Dá vontade de encarnar aqui o Adriles e ficar a manhã inteira falando. Mas como eu só disponho de 30 minutos para falar... Só posso falar pelos meus 30 minutos aqui. A história é a seguinte, respondendo primeiro a sua pergunta, Paulo, esse debate sobre acumulação de dinheiro e de capitais, isso é um debate bíblico, isso é histórico. Muitos acreditavam que seria um dom divino, esse dom de ficar rico, de acumular, e ninguém nunca explicou, mas é uma tendência, uma habilidade, como alguns têm a habilidade de falar, enfim, é isso. Por outro lado, a cobrança de impostos, ele é natural. Vou dizer aqui uma história que eu vi do Delfim Neto, porque o pai do Delfim dizia para ele, olha, impostos você paga sempre, só fica livre depois da morte. Ele acreditava nisso, até o dia que ele foi pagar IPTU do túmulo do pai, ele descobriu que nem depois da morte você fica livre de impostos, é preciso impostos. E também, sobre esse debate geral aí, existe uma teoria que é chamada curva de Laffer, que é uma parábola de aumento de cobrança de impostos e fuga de arrecadação. Arthur Laffer desenvolveu isso aí, mostrando que há limites na cobrança de impostos. Quando se aumenta impostos, vai chegando a um ponto da parábola, quando foge, cai a arrecadação. Um exemplo aqui, claro, a questão de cigarros no Brasil. O imposto sobre cigarros, eu não vou discutir isso, se deve ou não, porque eu acho que deve, né? Mas o imposto de cigarros está tão alto que vale a pena sonegar e contrabando, isso fomenta o contrabando. A arrecadação cai quando aumenta muito o imposto. Em alguns países, e Estados Unidos, por exemplo, define uma cobrança de imposto de herança que é intencional. Em 4 gerações, a fortuna desaparece em impostos. Se você estabelece uma cobrança de 30% como herança, né? 30% em transmissão de bens de herança, em 3 gerações acaba, né? Acaba a origem do imposto. O Brasil está com a carga alta de cobrança de impostos e essa carga ela é criticada porque é antiga, velha, no consumo. A cobrança de impostos no consumo é injusta porque faz o milionário e o mais pobre pagarem a mesma coisa. Quando se vai ao supermercado, está pagando impostos. O empresário não paga imposto. Eu vou repetir aqui. Nenhum empresário paga imposto. Se o empresário pagar imposto, ele quebra. Ele tem que obter lucro através de venda. Quem paga imposto é o consumidor.
E mais, vou jogar um balde de água fria. Já foram feitas projeções aqui, projeções reais. Não adianta cobrar imposto dos mais ricos. O que dá dinheiro, o que arrecada, é esse imposto na faixa de baixo, que é a faixa que é maior. E é por isso que não se atualiza, por exemplo, a tabela de contribuição do imposto de renda pessoa física. A faixa de baixo é que arrecada mais. Agora, esta história aí de bondade dos milionários, dizem que aí volta aquela história do vírus darwinista, né? De que é uma tentativa de proteção para evitar que outros aspirantes a milionários cresçam e com imposto alto fiquem só os maiores. Para se ter uma ideia de como é complicada a nossa sociedade, inclusive econômica, né? Muito bem, Zé Maria Trindade, o homem que escreveu lá a receita para que o Adrilho Jorge tome cloroquina e melhore como ser humano. Zé, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning, como sempre. Amanhã a gente se vê. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui nessa bancada. Obrigado. Valeu, Zé.